E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso curso de História completo para concursos vestibulares e pré-militar. Para você também, cara do pré-militar, moça do pré-militar. Tudo bem? Tá vendo aí que é o nosso CHC. O que é o CHC que tá do lado aqui? O que é esse troço aqui? Aqui, olha só, vou mostrar para você. Olha só, você junta o C, o H do História e o C aqui do completo. Você faz curso de História completo, CHC. Então, nós estamos aí no nosso CHC, nosso curso de História completo para concursos vestibulares e também pré-militar. O e-mail está aí, historiacom1@outlook.com, para que você possa mandar seu e-mail. Você que é aluno novo, saiba que esse e-mail está disponibilizado para você, para mandar a sua dúvida, sua curiosidade, a sua crítica, o seu elogio e tudo mais. E agradeço todo mundo aí pelos elogios que eu estou recebendo pelo e-mail e também pelo Facebook. Infelizmente, como vocês podem observar aí, tá isto Sá com letra maiúscula. Por quê? Olha a diferença aqui. Sá com letra minúscula. Isso mesmo que você falou aí. Hackear seu Facebook. Hackearam. Infelizmente, nós temos essas pessoas ainda que fazem essas coisas, não sei porquê. Não sei o porquê que fez isso. Mas hackearam o Facebook. Nós estávamos aí com mais de 800 alunos, graças a Deus. Infelizmente, perdemos o contato um pouco. Porque eu estou começando a adicionar as pessoas que eu lembro e tudo mais. Tá difícil de entrar no Facebook antigo, tranquilo. Tá apagado todas as fotos lá. Só que os amigos estão lá. Tem hora que dá para entrar, tem hora que não dá. Porque tem hora que dá para entrar, estou falando na parte dos amigos. Para digitar o meu login e minha senha, eu não estou conseguindo fazer isso mais. Então eu criei esse novo Facebook, o Isto Sá também. Tranquilo? O mesmo, por que você deixou o mesmo nome? Porque para a pessoa saber que é o nosso CHC, o nosso curso de História completo para concursos e vestibulares. Tudo bem? Então tá, se tá tudo bem, vamos passar para a nossa próxima coisa aqui. O Facebook, Isto Sá, para você adicionar. Você que é aluno antigo, está acompanhando, achou que eu sumia, falou, o cara sumiu, meu Deus do céu, sequestraram o professor. Os extraterrestres desceram na casa dele e pegaram ele, levaram ele para a nave deles para fazer experiências muito perigosas com ele. Mentira. Isso é intriga da oposição. Tudo bem? Isso é intriga da oposição. Não acredite nisso que as pessoas falam. Não fui sequestrado ainda. Então, se você é aluno antigo, fala assim, o professor está com raiva de mim, ele me excluiu do meu Facebook. Ai meu Deus, estou angustiado, não consigo mais sair. Porque o professor me excluiu. Não excluí, meu filho. Eu te hackearam, tudo bem? Ok? Joia? Beleza. Então, você adicione lá de novo, por favor. Serei muito agradecido de você conseguir, você me adicionar aí, que eu vou ficar muito agradecido por isso. Né? Nós vamos chegar de novo lá, se Deus quiser, aos nossos 800 e poucos alunos, né? Se Deus quiser, esse ano ainda chegamos ao 1000. Pensei, né? Mas vamos conseguir ainda aos 1000 alunos. O celular para mensagem, o 3291650267, para que você possa mandar a sua dúvida, o seu questionamento também. Ah, mas já estamos na era da tecnologia, professor. Eu tenho um smartphone que tem acesso à internet. Você ainda tem aquele tijolinho ainda que só tem as únicas músicas que dá para pôr nele, as músicas que vem nele próprio, né? Eu tenho aquele celularzinho ainda, só tem as funçãozinhas básicas, né? Eu sei, tudo bem, eu sei, eu estou atrasado na era da tecnologia, mas infelizmente o local onde eu moro, esses celulares mais simplesinhos, o sinal consegue chegar no celular. E com esses celulares mais modernos não consigo. Eu tentei com meu irmão. Tudo bem? Então fique calmo. Eu vou chegar lá ainda, tá bom? Então você mande mensagem, mas eu posso mandar pelo e-mail, rapaz. Nós estamos na era da informação, você não viu isso aí, você não percebeu isso. Eu sei, calma. Você é um cara muito precipitado, velho. Eu já falei isso com você, eu tô falando com você aqui um bom tempo.
Você é um cara precipitado. Você tá pondo palavras na minha boca que eu nem falei ainda. O celular para mensagem é caso você não tenha acesso à internet. Na hora você não está tendo acesso à internet, você está doido para saber daquilo depois da prova. Eu saí da prova, estou doido para saber se essa questão está certa. Eu lembro mais ou menos dela. Eu vou mandar para o professor com que eu marquei mais ou menos que estava pedindo. Vamos ver se está certo. Aí, ao celular, né? Tá vendo, meu rapaz? Tudo bem. Se você tiver acesso à internet, melhor ainda. Mas se não tiver, tá com o celular, você não poder acessar a internet, mande mensagem para o 3291650267. A pessoa caiu. Não caiu, não. Não caiu. Tá vendo, cara? Tá vendo como que você é precipitado? Você falou que eu caí, mas eu não caí. Eu fui pegar, ó, a tampinha que estava no chão. Tudo bem? Tá jóia. Você nem pôs o relógio. Olha aqui, gente. Eu nem pus o relógio, o cronômetro para rodar. Agora que eu percebi isso. É claro, professor, você está achando que o cronômetro está parado, aí você pode continuar falando e não dar aula. Desculpa também, tá bom? Eu vou começar a dar aula antes que você fique nervoso, antes que você desligue o computador. Mas vamos lá. O Skype História com P1, de 5 da tarde às 7 da noite, tudo bem? O conteúdo, Conquista da América, colonização, já sei disso já. Olha a foto que está do lado, está falando sobre colonização, conquista da América, tudo bem. Você está muito nervoso, rapaz, calma. Mas estamos falando do caso inglês parte 3, isso eu não falei. Caso inglês parte 3. Como eu falei para você, você vai falar aqui sobre o processo de independência dos Estados Unidos nesse vídeo? Não, não, tá bom? Nossa, você é muito frio, você falou não tão direto assim. Não vou falar porque eu já comentei para vocês. Eu vou fazer um vídeo à parte, se eu não comentei, já estou comentando, tá? Tudo bem? Vou fazer um vídeo à parte, porque eu já respondi alguns e-mails já para alguns alunos. Vou fazer um vídeo à parte falando sobre processo de independência desses países. Então aí nós falaremos sobre os Estados Unidos, falaremos sobre o México, falaremos sobre o Chile, falaremos sobre os principais estados. Tranquilo? Tudo bem? A Argentina. Ok? Tudo bem? Então calma, tá bom? Você vai falar do Brasil? Não vou falar do Brasil, porque o Brasil a gente vai ter um tema só dele, história do Brasil. Só ele. Nós vamos falar de cabo a rabo, história do Brasil, direto. Ok? Então vamos lá. Vamos falar aqui sobre os índios, os escravos e a tal da negligência salutar. Eu nunca ouvi falar disso. Eu já ouvi falar disso. Tudo bem. Se você já ouviu falar, então ok. Vamos lá então. Deixar de lenga-lenga. Vamos falar sobre os índios. Antes da chegada dos europeus e até no dia da chegada dos europeus à América, nós observamos que nós temos várias tribos indígenas, né? Eu não acho correto falar indígenas. Que isso, rapaz? Você é doido? Você é doido? Todo mundo fala indígena, você não é correto? Não acho correto. Não acho correto, porque na minha concepção, na minha ideia, na minha opinião, tranquilo? Eu acho que indígena é um termo europeu. Mas é um termo europeu sim, porque quem foi pôr o nome de indígena foi um europeu. Aí tá aí a minha justificativa. Eu não gosto de falar disso. Por quê? Quando nós estivermos falando de história da África, a gente vai também falar sobre tribos, né? E, na verdade, não existia tribos, né? Esse negócio de tribos dá uma ideia de, como que eu posso dizer, de inferioridade, uma coisa atrasada, né? Você lembra logo no cara de flechinha, um arco e flecha na mão, sei lá, você lembra de tudo, mas não lembra de um povo, você não lembra de uma civilização, né? Você não lembra de um povo. Eu gosto de falar que não gosto de falar de tribo, não gosto de falar, não gosto. Tudo bem? Por quê? Nós tivemos vários povos, né? Nós temos o povo Tupi, o Biscuit chegou aqui no Brasil, né? Como nós vamos observar depois. Nós temos os Aztecas, né? Os Maias, os Incas, os Toltecas, né? Nós já observamos. Nós temos também, entre outros povos. Então eu não gosto de falar de tribo, porque tribo dá uma ideia de inferioridade. Mas, como está aí tribos, vamos falar sobre tribos.
Então nós observamos, pessoal, que antes da chegada dos europeus e até na chegada dos europeus, você tem várias tribos, vários povos, né? Centenas, milhares deles, né? Espalhados aí pela América. E os europeus, né? No caso inglês, como nós já falamos anteriormente, eles não viam os indígenas com bons olhos. Aquela ideia que você tem sobre o europeu, seja espanhol ou português, vindo para a América para colonizar e catequizar esses índios, isso você não vai observar esse projeto evangelizador, esse projeto de conversão dentro da empreitada da colonização inglesa. Tudo bem? Eles não viam os índios com bons olhos. Eles viam os índios como selvagens, como pessoas ligadas ao demônio e tudo mais. Mas só de ver os caras com bons olhos, não viam com bons olhos. Tudo bem? Então, nós vamos observar que no início da colonização, como nós já falamos, nós tivemos vários ataques. Óbvio, vários ataques. Nós tivemos cidades de colonos que foram totalmente dizimados no começo, né? Mas depois veio trazendo mais gente e o negócio foi mudando. Você vai observar também que nessa relação, né, entre índio e colonizador, você vai observar em casos que você vai ter tratados, você vai ter, como que eu posso dizer, contratos feitos, firmados entre índios e o colonizador. Tranquilo? Isso, na verdade, vão criar os chamados o quê? Reservas indígenas, né? Só que, como você pode observar a carinha aí, a carinha de triste é de quem? É do colonizador? Não, é do índio, tá? É do índio que não está querendo rabiscar. Rabiscou. É a carinha triste do índio. Por quê? Na maioria das vezes esmagadora, esses contratos, esses tratados nunca foram respeitados direito. Tranquilo? Sempre queria expansão mais territorial. Principalmente quando nós estivermos falando daquele negócio que o Pica-Pau fala, rumo ao oeste, né? Quando nós formos observar sobre isso, você vai observar mais ainda que eles não estão nem aí com os índios, beleza? Vão tomar as terras e tudo mais. Não, projeto evangelizar. Não. O que eu quero dizer com isso? Não existia, né? No caso inglês, um projeto determinado de evangelizar. Como nós observamos lá no caso das capitulações, no caso das encomiendas, quando nós estivemos falando sobre o caso espanhol, nós observamos que uma das obrigações do colono, do colonizador, era de quê? De catequizar esses índios, tranquilo? Mas aqui não, o colonizador ele não quer nem saber com o índio, tá? Ele não quer nem ver a cara do índio pintado de azul, tranquilo? E, claro, eu posso generalizar tudo isso? Não, nós tivemos algumas tentativas, né, de algumas pessoas de tentar converter esses índios. Um exemplo desses, um caso à parte, né, raro, é do cara chamado Reverendo Eliot, aonde ele vai traduzir o Antigo Testamento para o Novo Testamento, quer dizer, para os índios algonquinos, né? Mas isso é um caso à parte. Mas o projeto evangelizador em si, em inglês, não existiu. Beleza, pessoal? Tranquilo? Aí nós temos duas opções para o coitado do índio, né? Você tem duas únicas opções para o cara. O cara só tinha duas únicas opções. Ele mata ou morro. Ou seja, o cara vai matar e vai morrer? Não, corro pro mato ou corro pro morro. Que bobeira. Vamos lá. Então o cara tinha duas opções. O cara fugir ou então o índio ia pro confronto, ia pro ataque e tudo mais. Muitas vezes os índios atacavam, mas muitas vezes os índios corriam, fugiam, né? Mas, nesse caso dos ataques, você vai observar até o que tem os franceses aqui. Os franceses vão observar que, em alguns casos, vão fazer convênios, né, tratados com os índios para combater os ingleses, né? Então, quando você vê em muitos filmes de faroeste,
o índio com a arma e tudo mais, é claro que aquilo ali pode ser tido no saque ou pode ser um tratado com os franceses. Beleza, pessoal? Vamos passar para a nossa próxima. Vamos falar sobre os negros, né? Sobre os escravos negros vindo da África para a América do Norte. Como nós observamos, na América Espanhola, você tem o predomínio da mão de obra indígena. Ah, eu nunca tive escravo na América Espanhola? Mentira! Eu já falei para você na última aula que sim. Em alguns casos você tinha mão de obra escrava negra, mas só que essa mão de obra é em locais específicos, ou seja, em locais onde você não tinha mais mão de obra indígena. Como exemplo, Cuba, né? A população indígena de Cuba foi quase totalmente dizimada. Logo, você precisa de mão de obra. Você vai trazer escravos africanos, beleza? Você vai observar que a primeira leva de escravos africanos para a América do Norte vai acontecer em 1619 com os holandeses. Tranquilo? E você vai observar que considerada a mais cruel. O que eu quero dizer com isso? A escravidão, né, no sentido assim geral, né, pegando a América toda, o local que foi mais intenso, mais a parte da escravidão foi na América do Norte. A escravidão na América do Norte ela é mais dura em qualquer outro local, até mesmo no Brasil. Tranquilo, pessoal? Quando nós estivermos falando de escravidão no Brasil, nós vamos observar em alguns casos que não era viável para o fazendeiro ele, toda vez que o cara fazia uma coisa errada, metia o cara pro tronco, açoitava o cara. Isso não era muito viável para ele. Por quê? O escravo para ele era também um produto, mas também uma mão de obra. Então você estaria batendo o seu próprio dinheiro. Aqui não. Aqui você vai observar que o cara fez alguma coisa de errado, ele vai ser chicoteado e tudo mais. Tranquilo? Beleza? Então você vai observar que a escravidão na América do Norte foi a mais intensa, foi a mais cruel que teve, tranquilo? A mais forte. O escravo é, aqui pessoal, considerado como um único objeto. Ele não é mais nada do que isso. Ele pode ser simplesmente trocado, ele pode ser simplesmente substituído, ele é só um objeto. Eles não tratam o escravo aqui como um ser humano, né? É uma coisa que está ali para servir eles e tudo mais, tranquilo? Como nós observamos, isso é uma visão muito, uma visão muito fechada, uma visão muito doida, né? Você observar, ver uma pessoa e achar que aquela pessoa é um objeto, uma pessoa sem coração, né? Mas tudo bem. Voltando aqui nossa linha de pensamento, nós vamos observar que vão ser criadas leis para você observar como que essa escravidão era muito rígida na América do Norte. Por exemplo, a lei de 1662 na Virgínia, né? Vai ser posta na Virgínia. O que tem o negócio da mãe aqui? Olha só. É escravo. Isso aqui é tranquilo. É escravo quando nasce de uma mãe negra. Se a mãe teve um filho, né? É negra. Essa mãe teve um relacionamento com o inglês, não importa. O filho vai ser escravo. Vai ser levado a ser escravo, vai olhar a parte da mãe. Se a mãe for escrava, o filho também vai ser escravo, mesmo se o filho for descendente de inglês. Tranquilo, pessoal? Beleza? Tudo bem? 1669, os maus tratos. O que eu quero dizer aqui? Tinha uma lei que falava que se o colonizador, né, o dono do escravo, batesse tanto nele, maltratasse e chegasse até a morte, né, o escravo fosse para a cidade dos pés juntos, o que iria acontecer com esse cara? Ele não seria culpado. Ah, mas por quê? O cara bateu tanto no cara que o cara morreu. Olha só, uma das explicações é que
Uma pessoa, ela não acaba com o seu bem porque ela quer. Então, o que isso quer dizer? Se o escravo morreu por causa do castigo, é porque ele não aguentou. Não é porque o dono quis acabar com ele. Ele quis implementar um castigo. Por quê? Ninguém quer acabar com o seu próprio bem. Então, se um escravo fosse maltratado e chegasse a morrer, você não seria condenado. Tranquilo? Você não seria culpado. Beleza? Tranquilo? E no caso do batismo, diferente daqui da América, na colonização ibérica, você observa que eles batizavam para tornar aquela pessoa cristã. Porque dos jeitos para uma pessoa ser igual, tipo assim, ser um cidadão, ser representante de uma classe, né, ser considerado uma pessoa, ele tinha que ser cristão, né? Mas aqui nós temos uma outra visão para você observar que nem com os negros os caras se importavam, né? Nem com os escravos. Você vai observar que você você dá o batismo para o escravo não para tornar ele cristão, não porque você quer que ele seja cristão, mas sim como um sentimento de piedade. Tranquilo, pessoal? É uma coisa bem fria, não é? E óbvio, você está perguntando aí, mas não tinha revoltas, não? Não existiam revoltas? Sim, existiam revoltas, sim. Olha a resposta aqui do sim. Você tinha fugas, você tinha casos em que os negros fingiam que estavam doentes para não poder trabalhar, você tinha assassinatos, você tinha até o caso aí do H2O Nova York. O que é isso? É um grupo de escravos que tentou envenenar o abastecimento de água de Nova York. Claro que os caras não conseguiram e foram pegos. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então falamos aí sobre os escravos. Vamos passar agora para a negligência salutar. O que é isso? Se você nunca ouviu falar, agora você está ouvindo falar. Então é mentira que você nunca ouviu falar, porque eu já falei de negligência salutar. Tranquilo? O que é a negligência salutar? É um período de pouca interferência nas colônias. Ou seja, a coroa ela não quer nem saber com a colônia. Ela está mais olhando internamente para ela. Ela está olhando questões políticas relacionadas com a Europa. Por exemplo, na Inglaterra, nós observamos que ela está mais preocupada com a Revolução Inglesa, né? A Revolução Gloriosa e tudo mais. Você observa que nesse determinado período você não tem uma interferência muito forte do Estado inglês, da coroa inglesa, dentro das colônias. Tranquilo? Você não tem aquela fiscalização rigorosa. Mas, como nós já vimos lá no caso inglês, uma hora esse troço vai mudar. E aconteceu que mudou. Depois você observa que há mudanças, né? Você observa que primeiramente, você está observando que a colônia está começando a ganhar autonomia. E para isso, para a metrópole, colônia ter autonomia não é aceitável. Você observa também que a colônia ela está tendo vantagens econômicas, e isso para a metrópole é o interesse, porque ela pode pegar essa parte para engordar mais ainda os seus cofres da coroa, tranquilo? E motivos também que vão levar para que a coroa intensifique mais ainda esse processo de intervenção dentro da colônia. Vamos falar alguns casos aqui. Revolução Industrial. Nunca ouvi falar de Revolução Industrial, então você é o meu novo aluno, porque o aluno nosso antigo está acompanhando. Eu já falei sobre Revolução Industrial no nosso CHC, então você é só procurar aí no YouTube Revolução Industrial, ok? Mas o que nós observamos aqui? A Revolução Industrial, pessoal, ela vai despertar para a metrópole um interesse maior sobre a colônia. Por causa de quê? Porque você está produzindo mais, né? Você está produzindo em grande escala e você precisa de mercado consumidor. O mercado que você tem,
ele não é suficiente para escoar toda a sua produção. Por isso também esse processo de colonização, principalmente aqui na Revolução Industrial Inglesa, você está observando que uma saída para escoar toda essa produção é para as colônias, vender para as colônias. Por quê? Nas colônias você consegue a matéria-prima e você ainda consegue revender aquela matéria-prima depois de transformada, né, em manufatura, industrializada e tudo mais. Tranquilo? Então você observa que a partir da Revolução Industrial você abre o olho para ter mais mercados, novos mercados. Tranquilo? Beleza? Uma outra coisa interessante foi a chamada Guerra dos 7 Anos, que envolveu França e Inglaterra. A Inglaterra, óbvio, vai sair vitoriosa, mas o que foi a Guerra dos 7 Anos? Se você falou, eu não escutei direito. Então vou falar para você. A Guerra dos 7 Anos foi entre França e Inglaterra. Já sei que era contra a França e Inglaterra. Tudo bem, mas foi contra a França e Inglaterra. Foi contra a França e Inglaterra para ver uma disputa de colônias. Para ver quem tinha mais colônias, para angariar mais colônias. Na África, tanto na América. Tranquilo? A Inglaterra será a vencedora, só que a Inglaterra não necessariamente vai sair por cima de tudo isso. Você vai ter um rombo na economia inglesa por causa desses gastos da guerra e tudo mais. É óbvio, a guerra não é fácil, você tem gastos e tudo mais. Logo, a economia inglesa ela vai ter um rombo, né, nos cofres da Inglaterra. Tranquilo? E como que você vai tirar, onde você vai tirar esse dinheiro? Através de quem? Das colônias. Tranquilo, pessoal? Beleza? E você observa também que as colônias elas estão fazendo um tráfico de mercadorias, né? Pirateando as mercadorias e tudo mais, e você vai introduzir produto seu, um monopólio, né? Mas tudo isso, pessoal, vai levar a alguma coisa. Óbvio, vai levar à insatisfação dessas colônias. Por quê? Elas estão autônomas, né? E querem continuar autônomas. Elas não querem que ninguém fique manipulando elas como marionetes. Então isso vai gerar uma insatisfação. Aí nós iremos observar, quando estiver falando de processo de independência, nós iremos falar das chamadas leis intoleráveis, né? Nós temos a lei do açúcar, a lei do chá, a lei do selo e tudo mais. Essas leis, quando forem impostas pela coroa para a colônia seguir, os colonos, né, o pessoal das colônias, vão ficar indignados, né? Porque estão começando a tentar restringir tantas coisas que eles, com tanto tempo eles custaram a ter. Então você vai ouvir essa insatisfação. Tranquilo, pessoal? Mas isso é matéria para a nossa próxima aula, quando formos falar sobre processo de independência dos estados na América. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então, nós vimos aí, fim de papo aí, nosso conquista da América, colonização, caso inglês. Iremos passar agora para o caso francês, que é na nossa próxima aula. Obrigado aí, e valeu e tchau, tchau.